o Código Brasileiro de Aeronáutica de 1986. Mas como a reforma do Código pode amparar as famílias de vítimas de acidentes aéreos? E como garantir a segurança nos voos de aeronaves de pequeno porte? Para quem não conhece o trabalho da Abrapava, ela foi fundada após o acidente TAM, em outubro de 96, vai fazer 19 anos. Foi fundada em junho de 97 e ela foi fundada como uma associação brasileira. Então, ela hoje apoia e orienta familiares de acidentes aéreos por todo o Brasil. Hoje já são mais de 100 acidentes aéreos assistidos. Nós já fomos convidados algumas vezes pelo NTSB, Estados Unidos, para dar algumas palestras da experiência brasileira. Em Paris também, pós-acidente a Air France. E esse nosso trabalho gerou um trabalho de que a gente entendeu que o Brasil precisava ter uma norma para assistência a familiares de vítimas. No material que eu enviei ao professor Jorge, que é o que nós entendemos, a importância de o CBA contemplar uma norma, um artigo, um capítulo, enfim, de assistência às famílias, porque nós consideramos o ideal, que reafirme seu compromisso de assegurar que assistência adequada, suficiente, é fornecida pelas aéreas às vítimas e suas famílias, estabelecer legislação, regulamentos ou políticas de assistência às famílias, planos para assegurar que os prestadores de assistência às famílias têm recursos financeiros, de pessoal, equipamentos e recursos e que os sistemas estão disponíveis a curto prazo para fornecer assistência às vítimas de acidentes de aeronaves e seus familiares em tempo hábil. Assegurar que seus planos de assistência familiar considerem os seguintes fatores: tipo de assistência à família a ser fornecido, quando deve ser fornecida assistência familiar, revisão periódica e exercício do plano e a promulgação de legislação, regulamentos e ou políticas necessárias para implementar o plano. E com uma coordenação eficaz e controle dos esforços para fornecer a assistência necessária às famílias. Exigir que os operadores aéreos implementem planos de assistência às famílias, assegurar que esses planos são exercidos regularmente, supervisionados e auditados quando necessário. Exigir que os operadores aeroportuários implementem planos de assistência às famílias, que pode ser parte de seu aeroporto, num plano de emergência, em coordenação com os operadores aéreos, e assegurar que esses planos são exercidos regularmente, fiscalizados e auditados, se necessário. O nosso projeto, na verdade, que nós encaminhamos ao professor Jorge, ele é um complemento à IAC 200.001 da ANAC. Ela caminha, mas ela necessita realmente de atualização, dá para ficar bem melhor. Eu só vou aqui agora terminar contando para os senhores uma experiência que eu vivi alguns dias atrás e que, de verdade, para os senhores talvez faz a gente pensar um pouquinho. Eu estive num evento de empresários que vieram trazer as suas experiências em grandes empresas, e um deles foi o Luciano Huck. E o Luciano Huck, quando começou a falar, ele disse assim: eu nasci 2 vezes. Eu nasci no dia tal, ele falou o dia que ele nasceu, e renasci 24 de maio deste ano. Ele estava com a família, os filhos, e ele sofreu aquele acidente. E ele disse assim: nós precisamos parar para pensar, porque a gente nunca acha que acontece com a gente. E ele deixou bem claro. E ali tinham quase 1.000 pessoas ouvindo ele, empresários, e ele disse assim: não é porque vocês têm uma agenda cheia para amanhã, carregada de bons encontros, negócios que estão aí acontecendo, muita coisa desejada, que você não pode morrer hoje. Então, a gente precisa pensar nisso. Fica aqui uma família e fica aqui muita gente para ser assistida. Precisamos pensar sério nisso. A minha proposta poderia ser resumida no seguinte: que se cumpra o código. Mesmo que o antigo, enquanto ele está em vigor, e o novo, quando entrar em vigor. Porque, na verdade, ao menos na aviação experimental, não está sendo cumprido código nenhum. Nem o Código de Defesa do Consumidor, nem o Código Brasileiro da Aeronáutica, nem o Código Civil, nem o Código Penal e nem a Constituição. Esse ano eu perdi um filho com 19 anos, piloto privado e piloto esportivo. Esse menino aí, num acidente absolutamente estúpido e evitável, com esse tipo de aeronave aqui, uma aeronave anfíbia, categoria experimental, que não foi um acidente, não é experimental,
não é de construção amadora, mas assim é enquadrado pela legislação atual. Esse meu filho só morreu porque nasceu no Brasil. É o único país do mundo que essa aviação tomou uma proporção gigantesca, concorrendo, inclusive, ilegalmente e deslealmente com a aviação certificada, em condições precaríssimas, principalmente em termos de segurança. Enquanto a ANAC, o código, enfim, o órgão regulador impõe rígidas normas para aviação geral e transporte comercial, fiscalização, burocracia, lentidão, os motores e peças aeronáuticas, custos altos e registro de acidentes, na aviação experimental não tem nada disso. As regras são frouxas, quem fiscaliza o produto é o próprio fabricante, ele é credenciado pela ANAC como PCA, não tem um fiscal externo. Cheio de facilidades, agilidade nos processos, os motores e peças não têm que ser aeronáuticos, os custos são baixos e, para completar o círculo, o crime perfeito. Não são investigados, nem sequer registrados os acidentes. O voo por conta e risco, que por si só já é uma ilegalidade, porque não pode existir um produto no comércio produzido industrialmente em larga escala, onde quem é responsável pelo risco é o consumidor. Então, essas aeronaves são chamadas, às vezes, de ultraleve, às vezes de experimentais, às vezes de construção amadora. Mas não são nada disso. Não são experimentais, são experimentadas há décadas, não são de construção amadora, a construção agora é industrial. Não tenho nada contra isso também, eu acho até mais seguro que seja industrial, desde que seja fiscalizada. Os preços são baixos, graças ao descumprimento de regras de segurança, sob a complacência das normas da ANAC. Não são de uso recreativo, como preconiza as regras, são de uso executivo. E está aqui o Código Brasileiro da Aeronáutica. Está ali, ó. Considera essa aeronave todo aparelho manobrável em voo que possa sustentar-se e circular no espaço aéreo mediante reações aerodinâmicas, apto a transportar pessoas ou coisas. Não há exceções. Ainda dividem militares e civis, as civis entre públicas e privadas, e não há uma terceira categoria de aeronaves experimentais, como se fossem drones. Nos Estados Unidos, tem 6 mil dessas aeronaves. No Brasil também. Só tem uma diferença, os Estados Unidos tem 10 vezes mais aeronaves gerais do que aqui, no geral, né? Lá tem 200 mil. Então, esses 6 mil lá representam 3%. Aqui representa 30% do total. Com base no tal do voo por conta e risco, que a ANAC obriga o fabricante, para benefício dele, eu acho que isso foi encomendado pelo próprio fabricante, põe uma placa aí que o voo é por conta de risco do usuário, que ele não vem incomodar com responsabilidade civil, nem penal, nem nada. No próximo bloco, drones, investigação, mudanças na lei. Hoje nós não temos nenhuma legislação a respeito.